com vocês? O meu nome é Evelyn, a cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje vai ser minhas primeiras impressões. Eu vou testar junto com vocês alguns produtinhos que eu ganhei. Pra quem não sabe, eu tenho um dia lá no Instagram que eu abro os recebidinhos. Mas é só abrir, eu não testo ele. Então eu falei, cara, eu poderia fazer um vídeo assim no canal testando ao vivo, pra gente saber como é que funciona esses produtos, né? Tem produto assim, ó, amiga, que nem eu sei usar, né? Mas a gente aprende junto aqui. Eu confesso pra vocês que eu tenho um certo receio de fazer esse tipo de conteúdo. Por quê? Pode ser que a primeira impressão engane, tá? Pode ser que eu goste muito de um produto e depois, conforme eu vou usando ele, eu não vou gostando. Ou pode ser o contrário. Então, em resumo, eu peço a sua paciência e a sua compreensão. Além do vídeo da primeira impressão, eu também vou ter o vídeo da minha resenha mesmo sobre o produto. Desde a primeira impressão até todos os usos que eu tive com o produto, tá? Bora começar então. Ontem eu fiz recebidinho e eu já separei algumas coisas que eu quero testar junto com vocês, tá bom? Vamos começar, gente, com esses produtinhos que eu ganhei da Vizela. É como se fosse um kit pra você ter a maquiagem resistente à água. É aquele kit blindagem? Então é isso, menina. Bora testar agora. Eu tava louca pra testar esses produtinhos. Então a Vizela me mandou uma blindagem em gotas, que é esse daqui, ó. Um pó fixador, tá? E também uma bruma fixadora, ó. Agora deixa eu ver qual que eu vou usar primeiro pra gente fazer nossa preparação de pele. Vai ser tudo ao vivo, tá? Eu vou preparar a pele junto com vocês. E aí a gente vai vendo a nossa primeira impressão, o que que vai ser. Eu vou começar com a bruma, porque a bruma, ela tem Depantol e também tem extrato de alecrim, aloe vera, chá verde. Então assim, a gente pode aplicar antes da maquiagem pra dar aquela nutrida, entende? E vai até ajudar um pouquinho na fixação. Na minha cabeça faz sentido, então bora começar com ela. Então vamos começar com a bruma fixadora, tá? Eu vou tacar aqui no meu rosto. Nossa, ela é bem cheirosa, gente. Tem um cheirinho de... não sei explicar. Cara... não sei, gente. Eu sou péssima com cheiro. Tipo flor. Uma flor bem sutil. É tipo isso que eu consigo falar pra vocês. Eu já não gostei desse sprayzinho. Tá vendo? Parece que vai pouco. Isso é bom e é ruim, né? No meu caso... eu tô acostumada com aquele spray que você joga e cobre a cara inteira. Esse aqui não, ele é mais preciso. Mas não é ruim não, eu só tô acostumada com aqueles diferentes. É porque... nossa, é amargo. Tá, mas o trem não é de comer mesmo? Tá, enfim. Passei bastante aqui no rosto. E eu vou dar uma passadinha aqui só pra pegar em toda a minha pele. E agora eu vou esperar secar. É muito importante deixar a pele absorver, tá? A minha mão já começou a secar. E é um produto que tem, ó, quando ele começa a secar, ele dá uma liga. Ele começa, ó, tá vendo? Parece uma cola. Olha, será? Olha isso, gente. A minha pele tá toda preguenta. Olha isso. Parece que deixou efeito de cola, sabe? Eu gosto, eu já gosto. A minha primeira impressão é muito boa já. Porque produtos assim tendem a grudar a base. Ela tende realmente a fixar a base. Nossa, gente, é muito parecido com cola. Olha isso. É tipo uma cola, olha isso. Chocada, Brasil. Ó, será que funciona, hein? Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas ó, ele dá um efeito de teia. Tomara que esteja focando. Ó, você tá vendo a colinha saindo? Quando o produto tá molhado, quando o produto tá
Quando você aplica, de início ele tá assim, ó, tá vendo? Tipo uma aguinha. E aí conforme ele vai secando, ele vai ficando com um aspecto de grudento. Pera aí, deixa ele secar. Pera aí, gente. Vocês conseguiram enxergar? Então assim, gente, realmente o produto parece uma cola, tá? Agora que já secou na minha pele, ele não fica com esse efeito grudento, tá? Ele fica com um efeito assim, tipo meio durinho, a pele fica um pouquinho mais rígida. Você sente que tem alguma coisinha, mas é bem leve, tá, gente? Não é aquela coisa, meu Deus, a minha pele tá dura. Não, calma, respira. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eles pedem pra você deixar esperar. Então, aqui fala pra você aplicar no rosto e esperar secar. Então assim, eu já apliquei no rosto e a minha pele já tá toda seca e a gente vai pro segundo passo. Agora a gente vai com as gotas Fix da Avisela, tá? Que é esse daqui. Você pode aplicar ele antes, eu preferi aplicar depois da bruma, porque a bruma ela é mais fina, então ela tende a entrar mais na pele, sabe? Na minha cabeça faz sentido, amiga, e eu fiz dessa forma. Se tiver errado, mil desculpas, tá? Mas assim, eu acredito que os produtos mais leves são colocados primeiro, tá? Então bora aqui aplicar esse produtinho. Esse produto aqui me lembra muito a blindagem da Catarine Hills, tá? Tipo assim, o jeito que é, tá? Me lembra bastante. Agora vamos ver a textura se é igual. É igual. Igualzinho da blindagem da Catarine Hills. Tipo, a textura, tá, gente? Eles são bem levinhos. Tipo, parece um óleo, mas é um óleo bem leve. Vamos ver se vai secar na minha pele, tá? Eu vou aplicar aqui nas áreas onde tende a sair, pra ver se a gente consegue uma fixação maior. Ó, apliquei no rosto e ele, no início, quando você começa a aplicar, parece um óleo. Mas conforme você vai espalhando, ele vai ficando com aspecto de hidratante, tipo um ceruzinho, sabe? Vamos ver se a minha pele vai absorver. Eu vou parar de mexer. Depois dessa gota aí, que parece um olhinho, a pele fica totalmente seca, ela não fica com aquele aspecto de oleoso, tá? Eu gosto muito disso. Acho tendência. Agora, vamos tacar a base em cima disso aqui. Eu vou pegar uma base que eu sei que a minha pele não gosta. Não é que ela não gosta, é uma base que não dura, amiga. Eu acho o acabamento dessa base maravilhoso, acabamento de rica. Porém, não adianta, não dura porque ela abre, é uma base assim, como eu tenho a pele oleosa, passa um tempinho, a minha pele tá oleosa, ela começa a abrir, ela fica feia, depois de 2 horas. Então assim, é uma base que eu não tenho hábito de usar justamente por conta disso. E estamos falando dela, a base da Bruna Tavares, inclusive tem resenha dela no canal, tá? Eu fiz uma resenha falando um pouquinho mais sobre ela. É uma base assim, gente, que deixa um acabamento impecável. Só que é 1 hora, 2 horas no máximo. A minha pele começa a abrir, ela fica com um aspecto bem feio, sabe? Não curto muito, tá? Então é isso, vamos passar aqui ela, que eu sei que é uma base que não dura, pra ver se essa misturinha vai fazer com que ela dure um pouquinho mais. Bom, apliquei aqui a base, gente, e assim, como sempre, é uma base assim que fica muito hidratante na minha pele, então eu não posso vacilar muito não, ficar tocando, porque ela tira toda a base. Eu não vou nem ficar tocando o rosto pra não tirar o produto, tá? Mas é uma base que não fica mate, ela fica extremamente hidratante e fica molhadinha. Então, ó, ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer o meu contorno, tá? Vou colocar os corretivos aqui, vou usar também corretivos da Avisela, porque são produtos aí, né, da mesma marca, tá? Pra não ter efeitos diferentes.
Prontinho, usei esses dois corretivos aqui da Vizela, ó, o número 10, que é o mais escuro, e o número 2, tá? Então, agora eu vou vir selando com pó fixador. Vou selar todo o meu rosto com esse pó fixador aqui da Vizela, tá? Que diz que é resistente à água. E depois eu vou fazer o meu contorno em pó. Então eu vou selar tudo, vou passar tudo. Geralmente eu não faço isso, tá? Geralmente eu passo o contorno mais claro, o pó mais claro, só onde eu quero iluminar. Mas como eu quero que essa maquiagem dure, eu vou aplicar em todo o rosto. Eu tenho até um pouquinho de receio desse tipo de pó, porque geralmente ele tende a deixar a pele mais branca. Mas não, esse não, hein? Esse parece que não. Então, bora lá, vamos ver o que é desse pó aqui, hein? Vou aplicando em todo o meu rosto com batidinhas assim. E depois eu vou espalhar com um pincel de pó mesmo, tá? Ó, vou aplicar em todo o meu rosto pra selar tudo. Nem tá branco, né? Espalhei o pó pra todo o rosto. Agora eu venho com esse pincelzinho de pó e vou fazendo assim, ó. Gente, minha cara tá branca. Eu acredito que seja por conta da minha câmera, ele tá numa função que deixa mais claro. Eu vou mudar aqui pra vocês verem o tom que tá mais ou menos de verdade, tá? Ó, esse é o tom que tá de verdade, tá, gente? Ó, eu mudei aqui a função da minha câmera e dá pra ver que realmente não tá branco, era a luz da minha câmera mesmo. Eu achei ele também muito fino. Gente, amei, tá? Você quase não sente ele. É perfeito. Vamos ver a duração, né? Vamos ver se é boa. Agora eu vou finalizar minha pele, vou aplicar um blush, um contorno e eu já volto. Não tem nada do tipo pra eu testar. Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu já testo aqui. Fui ali na minha gaveta ver o que eu tinha ganhado pra gente testar junto e achei esse bronzeador aqui, ó, da Benefit, tá? Ele é um bronzeador, gente, que ele tem uma corzinha e um brilhinho bem sutil. Eu acho ele bem bonito, ó. Tá dando pra ver aí? Bem sutilzinho mesmo. Vamos usar ele. Eu já usei esse bronzeador, tá? E eu já tenho coisas positivas pra falar sobre ele. Ele é um bronzeador que vem com esse pincelzinho. Eu acho isso aqui tão prático. Gente, sério, ele é maravilhoso. E sem contar que ele não marca e deixa um efeito muito natural na pele. É claro que isso depende da sua mão, tá? Se você tiver a mão bem pesada, ele vai dar uma leve pesadinha. Mas é muito raro acontecer. Eu coloco bastante produto e não pesa, não fica marcado, ó. Olha isso. A cara da riqueza, minha filha. É um produto que realmente traz uma naturalidade incrível. Olha isso, gente. Olha isso aqui, dá pra ver? Olha como tá bonito. Pena que é caro. A gente sofre, né, amiga? Mas é um produto muito bom, tá? Se você for investir, realmente vai valer cada centavo aí, hein? Essa versão aqui, que é o Glow, mas tem o outro que é a versão normal, que é só um contorno mesmo. Eu, honestamente, não senti diferença. Pra mim, os dois são iguais na pele, tá? Esse daqui, ele tem um brilhinho, mas na pele não fica brilhoso. Então, assim, pra mim é igual, é a mesma coisa. Agora, a gente vai finalizar com blush também da Benefit. Esse aqui eu nunca usei, tá? Eu acho ele muito diferente. Gente, um blush laranja. Como assim, Brasil? Ele é tipo... Ele tem uns brilhinhos, tá vendo? Ó, mas eu acho que também vai ser bem sutil. Ele é literalmente laranja. Vamos passar agora na cara pra ver como é que ele fica no rosto. Olha, ele tá novinho. Essa vai ser a primeira vez que eu uso ele. Vamos testar juntos. Ó. Ih, ele é bem pigmentado. Vai devagar, gente. Ele é bem pigmentado. Tem... Ai, um cheiro muito gostoso. E ficou assim o blush. Eu gostei, eu confesso que eu achei que eu não ia gostar pelo fato dele ser laranja. Como assim blush laranja? Mas ele fica bem naturalzinho, tá vendo, ó? É, eu gostei, gente. Eu curti. Achei que ficou bonito.
Ficou, tipo, bem cara de rica. Ai, gente, eu tô me achando rica hoje, tá? Passa no débito! Bem cara de quem só passa no débito. É sobre. Vou usar esse iluminador aqui que eu ganhei também, tá? Que é o 4 Glow da Mariana Saad. Eu já usei e realmente, amiga, entrega! É um produto assim, caramba, não dava nada por você, hein, meu filho? Pra vocês terem uma ideia, eu usei ele pensando assim, eu vou usar pra falar que eu usei, né? E usei um dia. Gente, eu passei tanto iluminador, porque eu tenho esse hábito, né, de passar muito iluminador. E aí, quando eu fui ver as fotos que eu tirei, amiga, parecia que a minha cara tava cebosa, do tanto que ela tava brilhosa, porque eu passei muito iluminador. Aí agora eu já aprendi, tá? Eu passo menos. Ele realmente é um produto que ilumina até sua alma, tá? É um produto muito bom. Eu gosto dessas 3 cores aqui, que eu acho que dá certo pra mim. Essa aqui, ela é um pouco mais escura. Eu que sou muito, muito branca, né, eu acho que fica muito escuro pra minha pele. Mas ainda é bonito, tá, gente? Ó, vou aplicar aqui pra vocês verem, ó. Ele é realmente bem iluminado, ó, olha isso. Eu não vou colocar muito, senão minha pele vai ficar com aquele aspecto de muito brilhosa. Olha isso, olha o glow da gata. Ele tem umas partículas de brilho, mas é bem sutil. Não é aquela coisa, tipo, pigmento brilhoso no rosto, sabe? É bem legalzinho. Eu curti bastante essa paleta aqui. Vamos aproveitar e fazer um olho também, uma sobrancelha, um batonzinho, pra finalizar? Eu ia fazer só uma coisa, aí daí já entrou um batom, já entrou uma sobrancelha, mas vamos lá, ó. Eu peguei isso aqui pra gente testar. Eu ganhei da Diversa um Velvet Colors, tá? Que é tipo uma sombra líquida, tá? Então a gente vai testar agora. Como eu não quero usar nada de pó, ou se eu for usar vai ser bem pouquinho pra não estragar a pele, eu vou usar esse produto aqui. Ó, ele tá lacrado e a gente vai testar junto, porque eu ainda não tive a oportunidade de testar. Nossa, o cheiro é muito bom, gente. Ai, parece chiclete. Tá, vamos lá. Não é cheiro, né, amiga? É pra maquiagem. Eu vou aplicar aqui, ó, no olho. Nossa, é bem rosa. Olha isso. Misericórdia. Eu vou aplicar e vou dar batidinhas. Lembrando que a minha pele aqui já tá selada, então pode ser que, né, tenha uma certa dificuldade aí na hora de aplicar o produto. Gente, ele seca bastante rápido conforme você vai mexendo. E ele vai ficando, entendeu? Ele vai secando e já vai ficando. Eita, nem espalhei, já secou. É que a minha pálpebra tá bem seca também, né? Que linda! Olha isso! Linda! Linda, linda, linda! Eu não dava nada por essa cor, tá? Eu passei aqui pensando, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Só que aí, conforme eu fui espalhando, foi ficando bem bonito. Eu gostei. Ó, eu tava aplicando desse outro lado aqui e reparei. Depois que o produto seca, você não consegue criar camadas, tá? Porque isso pode tirar. Eu apliquei aqui de novo um pouquinho, só pra vocês verem. Conforme você vai espalhando, ele vai tirando o de baixo, ó. Então eu já não curti muito, não achei isso legal. Mas como eu falei pra vocês, pode ser que seja porque eu estou com a pele selada embaixo. Então isso acabou interferindo. Mas olha isso, o buraco que criou. Não achei isso legal, tá? Então, depois eu vou testar sem estar com a pele selada, só com a base aqui embaixo. Como eu geralmente faço a minha maquiagem. Se você tem o hábito de fazer o olho depois, você pode sentir uma certa dificuldade na hora de aplicar essa sombra líquida, porque realmente ela marca muito. Gente, eu tô chocada, meu olho ficou muito feio, olha isso. Você tá vendo que tá bem marcado? Eu vou tentar reaplicar aqui de novo pra ver se melhora a situação. Aí vai lá e piora, né? Ó, eu tô aplicando com batidinhas. Não, gente, tira demais, ó. Eu vou aplicando o produto, ele tira o produto que tá embaixo. Então a gente não consegue construir camadas, tá? Nossa, ficou horrível. Enfim, gente, a minha primeira impressão não foi boa de você. Mas eu vou testar de novo, tá? Eu vou testar de novo pra ver como é que fica. Eu vou testar na pálpebra limpa, sem nada. Mas acontece bastante. Tem algumas sombras líquidas que tem esse efeito. Eu peguei
peguei a BT da Bruna Tavares, tá? Que é a Velvet, essa daqui. E eu vou tacar em cima do olho pra ver se melhora essa situação ou se vai piorar, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. O que eu senti já? A BT, ela é mais hidratante. Acho que é por isso que ela não marca. Faz sentido. Essa da Adversa, talvez ela marque um pouquinho porque ela é bem mate. Como minha pele tava selada, ficou mais mate ainda, o que trouxe uma certa dificuldade aí na hora de trabalhar com ela. Gente, ficou bem melhor, tá? A da Bruna Tavares. E olha que ela não marcou. Eu tô aqui tentando trabalhar com ela e foi bem tranquilo. Não tirou, tá, o que tava embaixo. Realmente ela é bem mais hidratante que a outra. Pode ser por isso que eu senti uma certa facilidade. Ó, apliquei e confesso pra vocês que não ficou aquela aplicação mais linda do mundo. Mas quebrou um galho, né? Melhorou um pouquinho a situação. Agora a gente vai dar uma esfumadinha nisso aqui com sombra pra tirar as marcações, porque realmente não tá dos melhores, tá? Eu vou vir com essa paleta aqui da Adversa pra gente testar agora. E eu vou ver se realmente a bichinha vai fazer um milagre nessa maquiagem aqui. Vamos lá então, gente. Essa paletinha aqui, eu vou começar com o azul, tá? Ele é um azul um pouco mais escuro, parece. E vou tacar aqui em cima. Vamos ver. Tomara que não estrague a minha maquiagem, hein? Muito pigmentada, olha a diferença. Ajudou bastante no pigmento, hein? Ficou mais azul meu olho, eu achei bonito. Ó, meu olho ficou assim, ainda tá bem marcado, eu não acho legal. Então eu vou vir com esse rosinha aqui da paleta. Vou aqui pegar a sombra e dar uma esfumadinha aqui nessa divisão pra tirar essa divisão. Gente, aparentemente a paleta é bem pigmentada, tá? Então tomem cuidado, ó. Eu apliquei bastante aqui, já deu uma marcadinha. Eu não ia fazer esse tipo de maquiagem, mas vocês viram que deu tudo errado. E eu fui obrigada a fazer, tá? Era pra ser um rosinho, uma coisa bem clarinha, bem sutil, mas deu errado, tá? Essa é a verdade. Então, ó, ficou assim. Eu achei que ficou muito marcado ainda. Tá bonito, ó. Só que eu acho que tá... Então eu vou dar uma melhorada com glitter. Vou tacar glitter nessa maquiagem. Vou misturar um glitter um pouco mais claro, um neonzinho, com glitter azul e tacar no olho, tá? Uma maquiagem sutil, eu juro, gente, era pra ser, mas não aconteceu, tá? Bom, pra finalizar esse olho aqui, eu vou fazer um delineado. Eu tô usando um delineador em gel e eu aproveitei e diluí com essa Gota Flix blindagem da Visela pra gente testar também, tá? Eu tenho o hábito de diluir com o diluidor da Mislari, que eu gosto muito. Então hoje eu fiz diferente, vamos ver se vai mudar alguma coisa, se vai durar mais, o que vai virar. Inclusive, esse Gotas aqui, Fix, você consegue diluir sombra, diluir delineador, diluir base, é um produto super versátil, tá? Além de você conseguir diluir os produtos, você consegue também uma duração maior. Eu ganhei, gente, esse lápis aqui, ó. É uma lapiseira, na verdade, da Quem Disse Berenice. Vamos testar agora. E espero que seja minha cor, hein? Será? É a minha cor. Acertaram! Ele vem com essa ponta aqui, que é um lápis... um negócio pra pentear a sobrancelha, tá? Você vai usar ele pra pentear. E do outro lado é o negócio da sobrancelha, que é a lapiseira, né? Ó.
não esperava que ia ser tão bom. Gente, ele é bem pigmentado, olha isso. E eu tive uma certa facilidade pra fazer, incrível, olha a diferença. Ó, sem, né, dá pra ver que tá sem, com. E ele é tipo ruivo, sabe? É a primeira lapiseira de sobrancelha que eu vejo que fica mais pro cobre do que pro dourado. Eu achei lindo, hein, gente? Quer dizer, ele ficou marronzinho, sabe? Mas como o meu pelo tá bem loirinho, ele juntou e ficou um cobre. Gente, eu gostei, achei prático. Principalmente se você tem preguiça de fazer a sobrancelha, tá? Ele é bem prático e bem pigmentado. Olho pronto, sobrancelha pronta, pele pronta, vamos finalizar com o batom. Vou usar esse aqui que eu ganhei, é o da Quem Disse Berenice, a cor Roseli, tá? Essa é a cor. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu achei ele muito forte pra essa maquiagem, mas vou colocar pra ver como é que fica, tá? Ele é um batom bem fininho, tá? Na hora da primeira aplicação você já sente que ele é muito fino. Ele é refrescante. Por que ele é refrescante? Ah, volumão. Ele é muito refrescante. Quer dizer, não é muito, mas é um refrescante sutil. Ele também não fica totalmente mate. Ele fica meio termo. E a boca fica bem refrescante, sabe? Eu achei tendência. Achei. Como ele não seca e eu não gosto desse efeito, eu vou tirar um pouco do excesso da minha mão, tá? Ó, ele transferiu totalmente. Então acredito eu que ele fique com esse efeito mesmo. Vamos ver, peraí. Vou tirar aqui pra ficar mais natural. Ai, gente, assim tá perfeito. Quando você tira o excesso, ó, do batom, ele fica um pouco mate. Parece um lip tint. Ai, que lindo! Olha isso! Olha, ai, que lindo, gente. Lindo. Entregou tudo, hein? Menino, não dava nada. Olha, tá lindo assim. Mas tirado o excesso, tá? Quando eu tiro o excesso dele, ele vai ficando mais mate e vai ficando cada vez mais natural. Pele bem de pertinho, ó. Tá bem bonita, gente. Tá bem perfeita. Mas vamos ver daqui 2, 4 horas como é que vai ser isso aí, hein? Como eu sei que essa base não dura em mim, a gente vai saber realmente se essa blindagem é boa ou não, hein? Ah, e uma outra coisa. O batom que eu passei, lembra dele? Ele ficou mate. Ele ficou mate. Então, eu acredito que seja um batom mate. Inclusive, ele fica muito mate na boca, gente. Ó, aqui ele já totalmente mate, ó. Vou dar um beijão aqui. Ah, não tá totalmente mate, não. Ele dá uma transferida. Agora, vou ficar aí algumas horas e eu volto pra dar as minhas considerações finais sobre tudo isso que eu usei hoje, tá bom? Então, aguenta coração. Voltei! Se passaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... quase 7 horas que eu fiz essa preparação, essa pele, essa maquiagem, tá? E eu vou mostrar bem de pertinho o que aconteceu aqui pra vocês, tá? Ó, o que eu achei, gente? Realmente a base ainda tá mate, tudo tá bem mate. Porém, eu ainda sinto esse problema com a base dela abrir. Só que esse é um problema da base, tá? Essa base da Bruna Tavares, ela abre muito na minha pele, eu não sei por quê. Só que hoje eu senti que ela abriu, mas ela não ficou oleosa. Então isso é um ponto positivo, a gente já conseguiu mudar aí um pouquinho, tá? Ó, só pra vocês verem bem de pertinho aqui, ó, dá pra ver certinho que a base abriu. Essa parte aqui abriu bastante, aqui abriu muito. O queixo, olha o queixo. Não sobrou uma base pra contar a história, ó. Tá até mais vermelhinho.
eu achei desses 3 produtinhos? Maravilhoso, tá, gente? Segurou bastante a minha oleosidade. Até o final do dia, a minha pele tá bem mate, o que é muito, assim, nunca acontece, porque no final do dia, como eu tenho a pele oleosa, geralmente a minha pele tende a ficar mais oleosa ainda, né? É sempre. Eu tenho que ficar selando toda hora a minha pele. E hoje eu não selei, eu fiquei 7 horas sem selar a minha pele e esse foi o resultado. Eu achei que ela tá super sequinha, tá bem legal. Porém, não segurou tanto a maquiagem assim, tá? A base realmente abriu bastante, mas esse é um problema da base, tá? Não posso colocar a culpa na pré-maquiagem, porque a base realmente não funciona. Hoje ainda até que funcionou um pouquinho, ficou melhor, porque não ficou oleosa, mas ainda abriu bastante. Bom, o batom eu não posso falar muito pra vocês porque eu acabei tirando, eu tenho agonia de usar batom, então eu acabo tirando sempre, eu não consigo ficar. Mas a minha primeira impressão foi bem legal, tá? Eu achei que ele é bem levinho, só que eu vou testar ele mais vezes porque eu acho ele muito mate. Por incrível que pareça, depois a minha boca ficou bem sequinha, então depois eu vou testar. Pode ser que foi porque eu tirei, né, beijando, né? Porque eu sempre tiro excesso pra dar uma clareada. Então pode ser por isso, né? Enfim, vou testar mais vezes aí. Sobre esse negocinho da sobrancelha, eu curti muito, achei prático. Porém, eu não faria no final da maquiagem, eu faria no início da maquiagem e ia contornar pra ficar mais bonito, porque hoje ficou muito marcadão, mas tá legal, tá? É isso, gente, essa foi minha primeira impressão dos produtos. O principal aqui era a pré-maquiagem, eu queria muito testar, por isso que eu comecei com ela, né? Então eu gostei bastante, segurou minha oleosidade, mas não deixou 100% uma pele blindada, tá? Não durou tanto quanto eu imaginei, mas legal, eu gostei muito, eu vou continuar usando. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa aqui no comentário pra eu trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Lembrando, tenha paciência. Todos os produtos que eu usei hoje eu não conhecia, tinha alguns que eu já tinha usado, então eu já dei algumas observações durante o vídeo, mas eu espero que vocês tenham compreensão e paciência que tem alguns produtos que é a primeira vez que eu tô usando, então é realmente a minha primeira impressão. É claro que isso pode mudar, tá? Depois a gente vai ter vídeo aí fazendo resenha de cada um separado, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinho, beijinho.